será que o uso do vidro temperado dentro da vidrofusão é realmente possível? Não somente é possível, mas aqui nesse vídeo eu vou te mostrar o processo de criação de uma peça utilizando o vidro temperado. Algumas questões sobre a possibilidade de utilização do vidro temperado dentro da vidrofusão, principalmente por iniciantes nessa área, é um ponto em que você tem que levar em consideração alguns detalhes, digamos assim, porque caso você não leve em conta isso que eu vou falar nesse vídeo, você não somente não vai conseguir produzir nenhuma peça utilizando esse vidro, mas também você pode acabar danificando seriamente o seu forno de fusão, podendo até causar perca total nele. Então seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui nós te mostramos como que é possível criar peças variadas utilizando a garrafa de vidro. Eu sou Evandro Damasceno e nesse vídeo aqui eu vou te mostrar o passo a passo de criação de uma peça usando o vidro temperado. Mas antes de começar eu vou pedir para que, caso você ainda não seja inscrito no nosso canal, se inscreve aí que isso ajuda a gente bastante e também deixe seu like que isso ajuda a gente a produzir cada vez mais conteúdos de forma gratuita para vocês. Bom, pessoal, para ficar bem claro aqui os problemas que envolvem o uso desse tipo de vidro na vidrofusão, eu vou dar uma leve contextualizada aqui sobre o que é o vidro temperado para, posteriormente, na explicação, vocês entenderem perfeitamente quando e como vocês podem utilizar esse vidro, beleza? Então tá, pessoal, vidro temperado nada mais é do que uma placa de vidro simples e comum que foi submetida novamente a alta temperatura a um ponto em que é chamado ou conhecido como ponto de temperado, e após o vidro chegar nesse ponto e permanecer nele por um determinado tempo, é causada uma queda brusca de temperatura. Queda essa que faz também com que a temperatura do vidro diminua de forma considerável, porém considerável a ponto de não causar o choque térmico. Fazendo isso, o vidro ganha muito mais resistência mecânica, fazendo com que ele fique muito mais resistente a impactos e, caso ele venha quebrar, ele simplesmente estraçalha em milhares e milhares de pedaços, sobrando somente esses caquinhos aqui que vocês estão vendo. E com certeza vocês já devem ter se deparado com esse tipo aqui de vidro em algum lugar, seja em terrenos baldios, na rua ou até mesmo na casa de vocês, seja por algum acidente, digamos assim, envolvendo uma janela ou até mesmo uma porta. E quais são os problemas dentro da vidrofusão que envolvem o não uso desse tipo aqui de vidro para a criação das peças? Bom, pessoal, esses problemas são basicamente dois em um, para falar a verdade, mas calma que isso vai ficar bem claro para vocês. Imagina que eu vou fazer um centro de mesa, digamos assim, utilizando uma chapa de vidro temperado. Então eu vou lá no meu forno. Se você ainda não sabe quais são os processos que eu vou mencionar aqui, presta atenção, depois você dá uma vasculhada aqui no canal que com certeza tem muitos vídeos explicando a questão da utilização de molde. Então eu vou lá, pego o meu molde que eu quero fazer esse centro de mesa, eu coloco no meu forno, venho com essa placa de vidro. Vamos supor aqui que a placa de vidro ela tem 50 centímetros quadrados de tamanho por 5 milímetros de largura. Então eu tenho 50 centímetros quadrados por 5 milímetros de largura. Eu levo a placa, coloco no meu molde e começo a elevar a temperatura. E o que acontece com essa placa de vidro à medida que a temperatura começa a elevar? Lembra que eu falei que para fazer o vidro temperado é elevada a colocada a placa normal dentro do forno, elevada a temperatura, depois feito um choque térmico nela? Então, essa placa de vidro que antes era um vidro normal, digamos assim, ele fica compactado, gerando assim a resistência mecânica dele. Existe todo um cálculo matemático para que essa redução de tamanho seja compensada na peça final, mas aqui não vem ao caso nesse vídeo. Então, voltando aqui, por exemplo, que eu vou montar aqui meu centro de mesa. Eu coloco a placa de vidro no meu molde, começa a elevar a temperatura, e à medida que a temperatura vai se elevando, a placa de vidro, vamos supor aqui que aqui é a placa de vidro. A placa de vidro ela começa a entortar, não entortar de forma bonitinha, ela começa a entortar de forma estranha, digamos assim. E aqui é o primeiro dos dois pontos que eu gostaria de mencionar aqui para vocês. A placa de vidro entortando, vamos supor aqui, citando aqui como exemplo para vocês entenderem. Vamos supor aqui que eu pego uma folha de costela de Adão, por exemplo. Eu peguei a folha da costela de Adão e coloco em cima da mesa. Assim que eu coloco ela em cima da mesa, ela tem um formato típico dela ali. À medida que o tempo vai passando, que ela vai ressecando, ela vai começando a entortar de forma
estranha, porque você não encontra um padrão ali. Da mesma forma ou de forma bem semelhante acontece com a chapa de vidro temperado. À medida que a temperatura vai se elevando, ele vai entortando de forma bem estranha. E aqui está o primeiro problema. Se isso não for feito de forma muito, mas muito bem calculada, a ponto de você primeiro retirar essa tensão do vidro, essa compactação dele, para depois moldar a peça de vidro que você colocou, a chapa de vidro que você colocou lá dentro, pode entrar em colapso com ela mesma e estraçalhar dentro do seu forno. E aqui é o segundo dos dois pontos. Imagina só o tamanho do problema que você pode arrumar para sua cabeça e principalmente para o seu forno se algo como isso acontece dentro dele. E pior ainda, se você não perceber que isso aconteceu. Eu falo assim, você não perceber, para quem não entende ainda muito sobre a vidrofusão, existem muitos fornos, na verdade a maioria dele, que você consegue programar todos os ciclos da peça e deixar o forno lá trabalhando e você sair e fazer a sua vida, fazer outros trabalhos, enfim, e o forno faz todo o trabalho por você. Se porventura você está utilizando um forno desse, que você programou todas as etapas da peça e você não tem esse conhecimento sobre o vidro temperado, e isso acontece, o forno ele vai continuar trabalhando, enquanto isso os cacos de vidro eles estão derretendo de forma espalhada dentro do seu forno, e na hora que você for abrir para ver a peça no final, eu tenho certeza que você vai ter uma surpresa muito desagradável, principalmente se o seu forno tiver a fonte de calor nas laterais, ou seja, as resistências nas laterais. A placa de vidro estoura, os buraquinhos onde estão localizadas as resistências pode cair muito vidro ali dentro, o vidro vai derreter em cima da sua resistência e isso vai danificar não somente a sua resistência, trazendo talvez, na grande maioria das vezes, perca total dela, mas também no refratário do seu próprio forno. Porque imagina só que o meu braço aqui é a resistência, caiu o vidro, derreteu na resistência e ele se fundiu com a resistência e com o refratário do seu forno. Assim que você for fazer a substituição dela, pode ter certeza que você vai perder um pedacinho daquele refratário. Como a gente bem sabe, forno danificado. O refratário de um forno danificado resulta em tempos diferentes no processo de queima por conta da falta do vazamento de calor. Então leva em conta esses dois problemas gigantescos que podem acontecer com o seu forno. Primeiro, a peça vai entortar, vai perder parte da compactação dela e isso vai ser mostrado diretamente no visual do vidro, porque ele vai começar a se retorcer. E o segundo ponto é esse que eu acabei de falar. O vidro estourou, pode ter certeza, meu amigo, minha amiga, se você não percebeu que ele estourou dentro do seu forno e o forno continuar trabalhando, você vai ter que desembolsar aí um bom recurso para poder consertar os danos causados no seu forno. Ah, Evandro, agora eu fiquei até com medo de utilizar o vidro temperado. Calma que existe uma forma muito interessante para que você possa utilizar sem qualquer risco o vidro temperado para a criação das suas peças. E é utilizando ele dessa forma aqui. Esse daqui é um material que eu encontrei numa construção aqui perto de casa. E como eu já estava com a ideia de trazer esse conteúdo aqui para vocês, esse achado veio muito bem a calhar. Então, basicamente, pessoal, aqui ficou bem visível qual que é a forma que você deve utilizar esse vidro dentro do seu forno, que é ele já quebrado. E não pense você que somente pelo fato de utilizar cacos de vidro a peça vai ficar muito estranha, muito pelo contrário. Olha só como fica, pela câmera não vai dar para ver muito bem os detalhes da peça, mas dá uma olhada só nessas imagens aqui. Essa daqui é a peça que eu vou mostrar o passo a passo para vocês nesse vídeo aqui. Inclusive, para quem é membro aqui do canal, vou disponibilizar lá na área de membros todo o gráfico de queima, toda a configuração de queima que eu utilizei para fazer essa peça aqui. Caso você queira fazer uma peça como essa utilizando o vidro temperado, é só dar um pulinho lá na área de membros que a configuração vai estar lá. E antes de mostrar aqui todo o passo a passo
que eu utilizei para a confecção dessa peça aqui, é importante mencionar que, por mais que eu, Evandrinho, esteja fazendo a peça nesse formato aqui, você pode utilizar o gráfico de queima que eu disponibilizei lá na área de membros para criar peças de qualquer formato que você queira. Caso você já seja iniciado na vidrofusão, utilize esse exemplo aqui que eu vou mostrar para vocês qual que é a regra, digamos assim, de utilização do vidro temperado no molde, para que você possa fazer de forma correta também na hora que você for brincar com a sua arte também. Então assim, pessoal, o primeiro passo que você deve seguir após você recolher esse material de algum lugar, ou até mesmo quebrar uma porta sua, caso você não encontre, é fazer a higienização do vidro, que é a lavagem dele. Então você vai colocar esse vidro no recipiente com água e com calma você vai lavando ele da melhor forma que você conseguir, porque dentro da vidrofusão, qualquer impureza que possa existir no vidro vai causar um efeito diferenciado e na maioria das vezes indesejado à sua peça no final de todo o processo. E na grande maioria das vezes, quase 100% dos casos, na verdade, esses problemas são irreversíveis. Então, limpe perfeitamente o vidro o mais próximo do perfeito que você conseguir antes de levar ele para o molde para que possa ser feito a fusão dele. Feito a limpeza do vidro, vem um processo que eu particularmente acho um pouco chato, porém é de suma importância antes de levar os caquinhos para o forno, que é você colocar ele sobre todos os caquinhos sobre uma mesa e observar se não existe em algum deles cola silicone, seja cola silicone ou qualquer outra cola que possam ter utilizado para fixar ele em algum lugar antes da quebra. Então você faz uma nova observação com muita calma e atenção a fim de encontrar qualquer impureza que possa ter vindo junto com o vidro mesmo após a lavagem. Por exemplo, nesse caso aqui, olha só, eu encontrei cola silicone aqui nos cacos que eu tinha acabado de lavar. Então essa observação também é muito importante para preservar a peça no final de todo o processo. Feito essa observação e retirada das impurezas, a gente vai levar o nosso molde para o forno. Nesse caso aqui eu estou utilizando esse modelinho aqui de molde raso, preparo ele utilizando o caulim e começo a colocar o vidro dentro do molde. E aqui, pessoal, uma regra muito importante que vai trazer à sua peça mais segurança e uma qualidade visível bem melhor. Quando você for montar a sua peça no molde para ser elevada à temperatura, comece montando pelos cacos de vidro maiores, ou seja, aqueles pedacinhos maiores você vai colocando por baixo, porque no final de todo o processo ele vai trazer à sua peça uma qualidade bem melhor, fora o fato de que se você colocar de forma muito aleatória e você porventura for colocar a sua peça em cima de alguma superfície que não possa ser arranhada, esses cacos podem te dar problema no final do processo. Então, começando pelos cacos maiores e ordenando eles de forma ordenada, digamos assim, isso no final vai trazer uma base mais lisa e, por consequência, facilita o acabamento que você possa vir a querer dar no final da peça. Então, ordenou os caquinhos maiores, aí sim você vem com os cacos menores dessa forma aqui que eu estou mostrando para vocês. Em relação aos cacos menores, o segredo aqui é se certificar de que toda a superfície da peça vai estar coberta. Toda a superfície da peça que você quer cobrir com o vidro esteja totalmente coberta. Feito isso, pessoal, você fecha o forno e eleva a temperatura utilizando as configurações de queima que você iniciado já sabe, ou até mesmo as configurações de queima que eu disponibilizei lá na comunidade de membros aqui do canal. Terminado todo o ciclo de cozedura, você vai abrir o seu forno com calma e você vai tocar na parte da sua peça em que existe uma quantidade maior de vidro. No caso aqui da minha peça, a parte em que existe uma quantidade maior de vidro são essas partes aqui, ó, justamente nas laterais aqui, onde o vidro sobe da parte de baixo da base até os detalhes laterais aqui. Então você vem aqui com a sua mãozinha,
limpa de luva primeiro, certifica de que o forno já foi resfriado e vem aqui, ó, e toca nessa parte aqui. Qual que é o objetivo disso? Observar se nessa parte aqui, onde existe mais vidro, o calor tá muito alto ainda. Por quê? Porque caso esteja muito alto e você retire e faça a limpeza utilizando água da sua peça, pode acontecer de nessa parte aqui acontecer o choque térmico. E isso a gente não quer. Então você vem, toca. Tá frio? Você retira a sua peça e aí você faz a limpeza e higienização conforme desejar. Caso esteja quente, você fecha o seu forno, espera mais alguns minutos, vai lá e faz o mesmo processo até você se certificar de que essa parte aqui mais grossa está numa temperatura desejável, na temperatura desejada. Ah, Evandro, mas essa peça não fica cortante? Não, pessoal, o que antes, falando aqui dos cacos de vidro, o que antes era o cacos assim, após todo o ciclo de cozedura, todos eles na sua peça vão ficar dessa forma aqui, com bordas arredondadas, ou seja, não corta de forma alguma. E no final de todo o processo você tem esse resultado aqui, uma peça incrível feita com cacos de vidro temperado. E é claro, pessoal, aqui eu estou mostrando para você uma ideia simples de como que você pode utilizar o vidro temperado dentro da vidrofusão. Isso não quer dizer necessariamente que você vai ter que criar uma peça semelhante a essa que eu criei. Você pode utilizar a tua própria criatividade e brincar um pouco, seja com os formatos, tamanhos e até mesmo o vidro que você vai estar utilizando. Aqui eu utilizei o vidro temperado porque o objetivo aqui do vídeo é mostrar com o vidro temperado, mas você pode utilizar cacos de vidro comum, cacos de garrafa, vidro de croico, apesar que vai ser bem caro o vidro de croico para utilizar para fazer uma peça como essa, mas enfim, vidro catedral, vidro fusing, murano, opal wash, enfim, dá para você utilizar muitos e muitos tipos de vidro para a criação de peças semelhantes, utilizando essa mesma técnica que eu expliquei aqui para vocês. E claro, você também pode utilizar de pigmentos para criar efeitos variados, diversificados, para enriquecer ainda mais a tua obra de arte. Se você gostou desse conteúdo aqui que eu trouxe para você, deixa seu like e se inscreve no canal que isso ajuda a gente bastante. E caso você queira emergir dentro da vidrofusão e não tem condições de investir em um forno de alta temperatura ou um forno de fusão, a gente tem um curso chamado Bijuteria de Valor, onde a gente ensina o passo a passo para que você possa criar suas próprias peças utilizando o seu próprio micro-ondas no conforto da sua casa em um espaço de menos de 2 metros quadrados. Vou deixar o link do Bijuteria de Valor aqui na descrição. Aqui quem falou foi Evandro Damasceno e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço, valeu!